nada mais pensar que aqueles que exercem autoridade sobre mim desejam se inteirar das minhas coisas. Então, o bom Jesus, que observa cada um dos meus pensamentos e não deseja que nenhum sequer escape da minha mente, ao vir, me disse: minha filha, porventura gostaria que eu usasse cordas e correntes para te manter atada? Em tempos passados, eles eram necessários, e eu, com imenso amor, te mantinha presa e me fazia de surdo a alguns dos meus lamentos. Lembra-te? Mas agora não os considero mais necessários. Há mais de 2 anos que desejo usar contigo correntes mais nobres, que são a minha vontade. Por isso, neste período, sempre te falei sobre o meu querer e dos efeitos sublimes e indescritíveis que tal vontade contém, os quais até agora ninguém revelei. Folheia quantos livros quiseres e verás que em nenhum deles encontrarás o que te disse sobre a minha vontade. Isso era necessário para preparar a tua alma para o estado atual em que te encontras. Depois de te manter sempre comigo, sabias bem que não suportaria sofrer a falta da minha presença contínua, se eu não a tivesse substituído por algo que é parte de mim mesmo, algo que, invadindo todo o teu ser, deveria manter-te arrebatada, mais do que minha própria presença o fazia. Ao substituir minha vontade, começou a arrebatar cada um dos teus pensamentos, afetos, desejos, palavras, tanto que tua língua fala da minha vontade com tal eloquência e entusiasmo, pois é arrebatada pelo meu querer. Por isso, sentes desconforto quando te interrogam sobre como e por que eu não venho como antes. Isso acontece porque és arrebatada pela minha vontade e a tua alma sofre quando tentam romper o doce encanto do meu querer. Bueno, creo que dentro de toda esta lectura, Bom, eu creio que dentro de toda essa leitura, la parte más interesante a parte mais interessante es cuando dice que ya no la quiere atar con cuerdas, ¿sí? é quando lhe diz que não a quer mais, não a quer atar com cordas, sim, Sino que ahora es por el conocimiento de su querer. mas agora é pelo conhecimento do seu querer. O sea, el conocimiento de este querer divino y de la divina voluntad es lo que ata al alma a permanecer siempre unidos a él. Ou seja, o conhecimento do seu querer divino e da divina vontade é o que ata a alma sempre a estar unida com ele. ¿Sí? Y esto le confirma que nunca lo ha dicho a nadie. E isso ele confirma que nunca tinha dito para ninguém. Por eso le dice que vea los libros que quiera y que en ninguno va a encontrar lo que él ha dicho de su voluntad. Por isso que ele diz que pode ver os livros que ela queira, mas nunca vai encontrar o que ele lhe disse sobre a divina vontade. ¿Sí? Entonces, este es el punto como fundamental de esta lectura. Debemos estar atados al conocimiento
del querer divino. Então, esse é o ponto central dessa leitura. Devemos estar atados ao conhecimento da vontade divina. Así es. Assim é assim. Seguimos. E eu, Jesus, o que estás dizendo? Vai embora, vai embora. São as minhas maldades que me reduziram a este estado. Jesus sorriu ao ouvir vai embora e, apertando-me mais a si, acrescentou: não posso ir embora. Como poderia separar-me da minha vontade? Se tu tens a minha vontade, devo estar sempre contigo. O meu querer e eu somos um só. Não somos dois. Mas vamos aos fatos. Diz-me, quais são as tuas maldades? Aquí hay otra cosa que es necesario entender. Aqui é outra coisa que é necessário entender. Viviendo en la divina voluntad, teniéndola a ella como vida, Vivendo na divina vontade e tendo a ela como vida, Jesús no se puede separar del alma, Jesus não pode se separar da alma, porque no se puede separar de su propia voluntad. porque não se pode separar da sua própria vontade. Así que la unión con Jesús se mantiene estable gracias a la divina voluntad en nosotros. Assim que a união com Jesus se mantém estável graças à divina vontade em nós. Uh-huh. Entonces ya tenemos esta otra verdad. Por un lado, que estamos atados, nos atamos por el conocimiento. Assim temos essa verdade, que por um lado estamos atados pelo conhecimento. Y que una vez atados, Jesús no se puede separar de nosotros. E uma vez que estamos atados, Jesus não pode se separar de nós. Así es. Seguimos, Eliane. Seguimos? Sí, por favor. E eu, meu amor, não sei. Tu mesmo disseste que a tua vontade me mantém arrebatada. Como posso conhecê-las? E Jesus: ah, não as conheces? E eu: não posso conhecê-las, pois tu me mantens sempre elevada e não me dás tempo para pensar em mim mesma. E no momento em que tento pensar em mim, tu ora me repreendes severamente, chegando a dizer que deveria me envergonhar por fazer isso. Ora me atrás amorosamente a ti com tanta força que me fazes esquecer de mim mesma. Como posso fazer isso? E Jesus: se não consegues fazê-lo, isso significa que eu me comprazo mais em que não o faças, mantendo-te a minha vontade em lugar de tudo. E é como se essa vontade, ao ser privada de algo que lhe pertence, permaneces sobre ti e te impedisse de pensar em ti mesma, sabendo que onde o meu querer ocupa o lugar em tudo, maldades não podem existir. Por isso, zelosamente, mantenho a sentinela. E eu: Jesus, estás brincando comigo? E Jesus: minha filha, vejo-me obrigado a falar para te fazer compreender como são as coisas. A ver, espérame tantito. Sim. Miren, o sea, esto es otra verdad que vale la pena tener en cuenta.
No se escuchó, Kalina. Espera um pouco. Essa é uma verdade que vale a pena se deter um pouco. O sea, cuando estamos en la divina voluntad, o sea, ella impide que nosotros pensemos en nosotros mismos. Ou ¿Sí? seja, quando estamos na divina vontade, ela nos impede de pensar em nós mesmos. Y por lo tanto, maldades no puede haber. E, portanto, não pode haver maldades. O sea, un alma que vive en la divina voluntad, Uma alma que vive na divina vontade que está inmersa en el querer divino, está imersa no querer divino no puede pecar. e não pode pecar. ¿Sí? Por eso es que Jesús, o sea, como que le da risa, es lo que Luisa le está diciendo. É por isso que Jesus dá risada pelo que Luiz está dizendo. Que es por sus maldades, por lo que se aleja. Ele está dizendo que é por suas próprias maldades que Jesus se afasta. Seguimos, Eliane. Sim. Escuta, para te levar a um ponto tão nobre e divino, agi contigo como dois amantes que se amam até a loucura. Jamais terias amado tanto a minha vontade se não tivesses me conhecido primeiro. Por isso, inicialmente te concedi o êxtase da minha humanidade, para que, conhecendo quem sou, me amasses, e para atrair todo o teu amor, empreguei contigo tantos estratagemas de amor. Tu te lembras deles? Não é necessário que eu os enumere. Agora, após ter te atraído muito bem a amar a minha pessoa, foste capturada pela minha vontade e a amas, e não podendo ficar sem mim após tanto tempo, como se vivêssemos juntos, tornou-se necessário que o êxtase da minha vontade substituísse o da minha humanidade. E tudo o que fiz anteriormente foram graças destinadas a preparar-te para o êxtase da minha vontade. Pois quando preparo uma alma para viver de forma mais elevada na minha vontade, vejo-me obrigada a manifestar-me para infundir graças tão grandes. E eu... A ver, aquí hay otra cosa que también es importante. El micrófono. Aqui tem outra coisa que também é importante. O sea, esta presencia de Jesús. Essa presença de Jesus forma ese éxtasis que él está diciendo que su humanidad forma en Luisa. Forma esse êxtase que ele está dizendo que a sua humanidade forma em Luísa. O sea, un apego a la presencia sensible de Jesús. Ou seja, um apego à presença sensível de Jesus. Pero que ese apego es nada más como inicio, como una parte para empezar a hacer que el alma se aficione a él. Mas esse apego é apenas um início para fazer com que a alma se aficione a Jesus. Porque lo que necesita es pasar a ese éxtasis, a esa unión con su voluntad. Porque o que necessita é passar desse êxtase para a união com sua vontade. Y pasar así al éxtasis en la divina voluntad, de la cual ya no querremos separarnos. E passar assim ao êxtase da divina vontade, ao qual não podemos mais separar-nos. ¿Sí? Seguimos. Sim.
E eu, surpresa, disse: o que estás dizendo, Jesus? Como? A tua vontade é êxtase? Sim, o verdadeiro e perfeito êxtase é o meu querer. E então, tu rompes este êxtase quando queres pensar em ti mesma, mas eu não te permito vencer. Portanto, nos tempos atuais, grandes castigos virão, embora não acredites. Acreditarás tu e quem te orienta quando os experimentarem. Por isso, é necessário que o êxtase da minha humanidade seja interrompido, mas não totalmente. Caso contrário, tu me reterias em todo lugar, e então introduzirei o doce encanto do meu querer, para te fazer sofrer menos ao ver os castigos. Fiat. Bueno, ¿algún comentario? Alguma pergunta que o grupo queira fazer? Alguém do grupo? Disse não. Bueno, pues no. Eu queria só dizer que para a palavra aficionar, que Jesus falava, é como a palavra fixar em Jesus. Sim. É uma palavra melhor. A ver outra vez. Deixa eu só ver se alguém aqui... Não. Doutor, então, a experiência de los éxtasis com a humanidade de Jesus é como que uma experiência menor do que a experiência, então, com a divina vontade, que é mais grande, como que infinita, mas é como que, é isso? Tem uma diferença. La divina voluntad es mayor que la humanidad de Jesús. Sim. A divina vontade é maior do que a humanidade de Jesus. La humanidad de Jesús está inmersa en la divina voluntad. A humanidade de Jesus está imersa na divina vontade. Por lo tanto, o sea, el éxtasis en la voluntad de Dios, en la voluntad divina, incluye la presencia de Jesús. Portanto, o êxtase na divina vontade inclui o êxtase na pessoa de Jesus. ¿Sí? Y si nosotros ponemos atención nada más a la presencia de Jesús, e se nós ponhamos atenção nada mais na presença de Jesus, en ese momento esa presencia nos sirve de estorbo para lanzarnos a la divina voluntad. Nesse momento, a presença se torna um estorvo para quê, doutor? Para profundizar na divina vontade? Sí, es un obstáculo para estar totalmente adheridos a la divina voluntad. É um obstáculo para estarmos totalmente aderidos à divina vontade. No sé si esto se entiende. É uma coisa um pouco difícil para nós outros de entender, eu creio que, porque pensamos todos nós outros, pelo menos eu pensava que a humanidade de Jesus é infinita também, como sua divinidade, também como que isso. Bueno, aquí necesitamos aclarar que la humanidad de Jesús no es infinita. Aqui precisamos esclarecer que a humanidade de Jesus não é infinita. La humanidad de Jesús es creada. A humanidade de Jesus é criada. ¿Sí? Por lo tanto, como una humanidad creada, no logra abarcar a toda la divinidad.
Portanto, como uma humanidade criada, ela não consegue abarcar toda a divindade. ¿sí? Entonces, como verbo eterno, debemos recordar que esta humanidad tiene una naturaleza humana. Portanto, como o Verbo eterno, devemos recordar que a humanidade tem uma natureza humana. Y una É isso? naturaleza divina. O Verbo tem uma natureza humana e uma natureza divina. Verdadero Dios Verdadeiro Deus y verdadero hombre. e verdadeiro homem. El verdadero Dios es el verbo eterno, O verdadeiro Deus é o Verbo eterno, pero el verdadero hombre es creado. mas o verdadeiro homem é criado. Y ahora, en esa unión del verbo eterno con esa humanidad creada, Agora, nessa união do Verbo eterno com essa humanidade criada, se forma una sola persona, se forma uma só pessoa, que es Jesús. que é Jesus. Pero la humanidad, o sea, continúa siendo finita. Mas a humanidade continua sendo finita. Y el verbo eterno es infinito. E o Verbo eterno é infinito. Por lo tanto, nosotros, al tratar con la humanidad de Jesús, Portanto, nós ao tratarmos com a humanidade de Jesus, o sea, cuando esa humanidad se presenta sensible, ou seja, quando essa humanidade se apresenta sensivelmente, estamos viendo a la parte finita. estamos vendo a parte finita. Y esa parte finita, si yo me apego a esa parte finita, E essa parte finita, se eu me apego a ela, a essa parte ahí finita, no me introduzco en la parte infinita, que es la divina voluntad. eu não me introduzo na parte infinita, que é a divina vontade. ¿Se medio entiende? Sim, sim. Doutor, tem uma diferença entre generado, a humanidade de Jesus, generada, não criada? No, 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 no. El credo, cuando dice generado, no creado, se está refiriendo al verbo eterno. Eu não sei se vocês entenderam, né? Porque é muito parecido que eu perguntei sobre a humanidade de Jesus, que a diferença é que a gente reza no credo, que ele é gerado e não criado. Ele está falando que é gerado, que o não criado se refere ao Verbo eterno. Por eso, a ver, la palabra generar quiere decir producir un ser igual a él. Vamos ver, a palavra gerar quer dizer produzir um ser igual a ele. O sea, un ser humano genera otro ser humano. Ou seja, um ser humano gera outro ser humano. Una planta genera otra planta igual que ella. Uma planta gera outra planta igual a ela. Un animal genera otro animal igual que él. E um animal gera outro animal igual a ele. Por lo tanto, la palabra generar quiere decir el producir un ser exactamente igual. Portanto, gerar quer dizer produzir um ser exatamente igual. Ahora, si la humanidad de Jesús fuera generada, Agora, se a humanidade de Jesus for gerada, Dios sería hombre. Deus seria homem. Y eso no es realidad. E isso não é realidade. Por eso es que el verbo eterno, o sea, el verbo eterno es generado. Por isso que o Verbo eterno é gerado. Es segunda persona de la Trinidad.
é a segunda pessoa da Trindade. es Dios mismo. É Deus mesmo. Recordemos que Dios es uno Recordemos que Deus é um, en tres personas distintas. em três pessoas distintas. ¿Sí? Un solo Dios en tres personas. Um só Deus em três pessoas. El Padre genera al Hijo O Pai gera o Filho. y esa es la generación de la que habla el credo. E essa é a geração de que fala o credo. Ahora el Hijo, para encarnarse, Agora, o Filho, para encarnar-se, necesita un ser, pero diferente a ellos. precisa de um ser diferente deles. Por eso es que crea una humanidad Por isso é que cria uma humanidade que le dé la posibilidad de llevar a cabo todas sus acciones. que lhe dê a possibilidade de levar a cabo todas as suas ações. Y esto nos lo dice San Pablo, E isso nos diz São Paulo, cuando él habla y dice de Jesús, que es el primogénito de toda la creación. quando ele fala de Jesus, que ele é o primogênito de toda a criação. Primogénito es primero. Primogênito é primeiro. Y si dice primero de toda la creación, E se ele diz primeiro de toda a criação, quiere decir que la humanidad de Jesús es creada. ele quer dizer que a humanidade de Jesus é criada. Doutor, então vocês entendi. Quando se habla no credo, em lo credo, generado quer dizer em respeito ao verbo. Al verbo eterno. Sim, a humanidade é criada, pero que ele como Deus e verbo eterno é generado pelo Padre. Pero la humanidad que él toma es creada. Sim, mas a humanidade que ele toma é criada. Na hora eu entendi. Bravo. Graças, doutor. Kalina, tem aqui uma observação do Augusto Lopes aqui nas mensagens. Sim. E assim, ele estava falando sobre a humanidade de Jesus, né, que é perene. A humanidade de Jesus, de Cristo, é perene e não infinita, embora Cristo seja infinito. Doutor, ¿entiendes? Augusto está falando que a humanidade de Cristo é perene e infinita. E não infinita. É perene, pero não infinita. Cristo seja infinito. Entende, doutor? Embora Cristo seja infinito. Por eso, mira, la humanidad de Jesús no es eterna. A humanidade de Jesus não é eterna. Es creada, tiene un principio. Ela é criada, ela tem um princípio. Eliane, teu microfone, Eliane. Opa. Pero no tendrá fin. Pero não terá fim. O sea, necesitamos, vamos a ver el por qué existe Jesús, ¿de acuerdo? Vamos ver por que existe Jesus, de acordo? Sim. San Juan, evangelista, nos dice que Dios es amor. São João Evangelista nos diz que Deus é amor. Por lo tanto, el amor, la única acción que tiene el amor es amar. Portanto, o amor, a única ação que tem o amor é amar. Ahora, el amor verdadero, el amor perfecto, consta de dos movimientos. Agora, o amor verdadeiro, o amor perfeito consta de dois movimentos. Que es dar. Que é dar.
y ser correspondido. e ser correspondido. En Dios el amor es darse, no Em, darse, darse. em Deus o amor é dar-se e não que, No doutor? dar. E não dar, mas dar-se a si mesmo. Exacto. Entonces, la parte primera, el primer movimiento del amor, lo hace el Padre, Portanto, a primeira parte, o primeiro movimento do amor, quem faz é o Pai, dándose al Hijo, dándose Él totalmente en el Hijo. dando-se totalmente ele ao Filho. Ahora el Hijo es generado y tiene la misma naturaleza, los mismos dones, los mismos atributos, todo lo del Padre. Agora o Filho é gerado e tem os mesmos dons, a mesma natureza, os mesmos atributos do Pai. El Padre, junto con todo lo que Él es y contiene, le pasa al Hijo el deseo de amar, la necesidad de amar a alguien y de ser correspondido por Él. O Pai, pode repetir, doutor, um pouco despacio, por favor. Não, A ver, não uma ideia toda, um pouco despacio. Bueno, entonces vamos a decirlo de otra manera. El Não, Hijo, sim, espera, el Hijo sim. ahora le corresponde al Padre, O Filho agora lhe corresponde ao Pai, dándose totalmente Él al Padre. dando-se totalmente ele mesmo ao Pai. En estos dos movimientos, el Padre dándose y el Hijo correspondiendo, E nesses dois movimentos, o Pai dando-se e o Filho correspondendo, está completado el amor, está completo o amor, completado. completado. Y el amor encierra esos dos movimientos. E o amor encerra esses dois movimentos. Por lo tanto, el amor procede de esos dos movimientos. Portanto, o amor procede desses dois movimentos. Y el que procede es el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. E o que procede é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por eso el Espíritu Santo se toma como el amor divino. Por isso, o Espírito Santo se toma como o amor divino. Dentro de esta Trinidad, o sea, si lo fuimos siguiendo, está formado el amor, apenas está formado el amor. Dentro dessa Trindade está formado o amor. Apenas aí está formado o amor. Uh-huh. Ahora, este amor necesita amar. Agora, esse amor tem a necessidade de amar. Pero amar a quién? Mas amar a quem? No hay nadie, no hay Não há nada. ninguém. Não há ninguém, não há nada. Por lo tanto, ahora Dios, siendo amor, se quedaría sin poder llevar a cabo la acción de amar. Portanto, Deus, que é amor, ele ficaria sem poder levar adiante, levar a cabo a ação de amar. Bueno, ahora, sabiendo esto, o sea, el Hijo cuando es generado sabe que el Padre quiere llegar a amar a alguien, pero de la misma manera que Él ama. Mas, e sabendo isso, o filho sabe que o pai quer amar alguém, mas da mesma forma que ele ama. Y amar en totalidad, o sea, dándose totalmente. E amar em totalidade, ou seja, dando-se totalmente. Y al mismo tiempo ser correspondido de la misma manera. E ao mesmo tempo ser correspondido da mesma maneira. Y esto lo quiere hacer, pero lo quiere hacer
fuera de la Trinidad, en el adextra de Dios. Isso ele quer fazer, mas quer fazer fora da Santíssima Trindade, no ad extra de Deus. Y como no hay nada ni nadie, la correspondencia que el Hijo le da al Padre E como não há ninguém nem nada, a correspondência que o Filho dá ao Pai es decidiendo encarnarse. é decidindo encarnar-se. Decide tomar una naturaleza diferente a la divina Decide tomar uma natureza diferente da divina y unirse a esa naturaleza e unir-se a essa natureza y vivir fuera del núcleo de la Trinidad. e viver fora do núcleo da Trindade. Ahora, esa humanidad creada por medio de la unión con el Verbo Eterno Agora, essa humanidade criada por meio da união com o Verbo Eterno puede recibir todo el amor del Padre pode receber todo o amor do Pai y al mismo tiempo puede pagarle al Padre en amor, pero con amor divino por ser el Verbo Eterno. e, ao mesmo tempo, pode pagar ao Pai em amor, mas com amor divino, por ele ser o Verbo Eterno. Ese es el fundamento de la humanidad de Jesús. Esse é o fundamento da humanidade de Jesus. Entonces, esta humanidad, por eso decimos que es verdadero hombre y verdadero Dios. E essa humanidade, por isso dizemos que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Si no fuera creado, no sería verdadero hombre. Se não fosse criado, não seria verdadeiro homem. ¿Se entiende? Sim, doutor, sabe que eu quedei muito tempo rezando o credo e pensando como que a humanidade de Jesus era generada e não criada. Eu pensava que era diferente, que como que o Padre teria generado a humanidade de Jesus. Eu pensava assim por muito tempo. Graças por Y esclarecer. así lo vemos porque no lo aclara. Pero ahora yo pregunto, si la humanidad de Jesús fuera divina, podría Assim pensamos porque não é esclarecido, não esclarecem. Se pensamos que a humanidade de Jesus fosse gerada e não criada, por eso, pero si la humanidad de Jesús fuera generada, sería divina. por isso que se a humanidade de Jesus fosse gerada, seria divina. Y si fuese divina, no podría sufrir. E se fosse divina, não poderia sofrer. Y menos podría morir. E menos poderia morrer. ¿Sí? Entonces, este es el punto principal, entender que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Esse é o ponto principal, entender que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Él, a través del libro del cielo, nos da muchos datos para asegurar esto que estamos diciendo. Ele, através do livro do céu, nos dá muitos dados para termos segurança disso no livro do céu. Uno de los datos es que Él tuvo necesidad de la divina voluntad para llevar a cabo la redención. E um dos dados é que ele teve necessidade da divina vontade para levar ao fim, a cabo, a obra da redenção. Porque si no hubiera tenido la divina voluntad en Él, Porque se não tivesse tido a divina vontade nele, comunicada por el Verbo Eterno, comunicada pelo Verbo Eterno, no hubiera podido abarcar a toda la familia humana.
não poderia abarcar toda a família humana. ¿sí? Graças, doutor, porque por muitos anos eu sempre rezei o credo e não entendia isso. Então, muitas graças de verdade. Bueno, ¿y qué opina la gente? Ahí los asistentes. E vocês, o que é que vocês opinam? O que é que vocês que estão assistindo? O que vocês têm a dizer? Tantas Hum. Eu também opiniones. tinha a mesma dúvida sua, Kalina. Agora esclareceu. Obrigada. Alguém alguma opção? Quem foi que falou? Foi a Luciana, Cida. doutor, falou que tinha a mesma dúvida e que hoje foi esclarecida por você. Francineide Maria está falando que está esclarecido e que Bruna habla que é muito esclarecedor também. Agora, Luciana, fale, qual a pergunta? Você levantou a mão? É um comentário seguido de uma pergunta. Então... Com a câmera. Eu estou sem câmera, desculpa. Eu estou sem minha desculpa, câmera. não pode. O aparelho que eu estou usando. A gente pode entender que a humanidade de Jesus procede... doutor, ela habla que podemos entender que a humanidade de Jesus procede do Espírito Santo. Del Espírito Santo, não? No, el único que procede es el Espíritu Santo. O único que procede é o Espírito Santo. Sim. Que es la unión de los dos movimientos, del movimiento del Padre dándose y del movimiento del Hijo correspondiendo. Que ele da união, ele procede da união do Pai dando-se e do Filho correspondendo. Y esos dos movimientos son los que hacen que el Espíritu Santo proceda. O sea, viene de... E esses dois movimentos são os que fazem com que o Espírito Santo proceda, que ele venha de. El proceder quiere decir viene de esto anterior. O proceder significa que ele vem do anterior, disso anterior, do anterior, dos dois movimentos. Pero la humanidad de Jesús no procede, es creada. Mas a humanidade de Jesus não procede, é criada. Vuelvo a repetir lo que dijo San Pablo de Jesús. Es el primogénito de toda la creación. E vou repetir o que diz São Paulo. Jesus é o primogênito de toda a criação. Es el primero creado. É o primeiro criado. Sim. Quando em Gênesis fala, faça-se a luz... Quando em Gênesis se habla, haga-se a luz. E tem algumas passagens que falam, eu sou a luz do mundo, Jesus dizendo, né? Eu sou a luz do mundo. E tem passagem onde Jesus lo disse, eu sou a luz do mundo. Em Isaías também, né, para um povo que andava numa grande treva, viu-se uma grande luz. Também em Isaías, onde se habla que o pueblo que caminhava em las trevas mirou uma grande luz. A gente poderia entender que a primeira coisa criada foi a humanidade de Jesus? Podemos decir
Podemos pensar que sí, aunque no lo especifica, pero Podemos a ver, pensar que sim, mesmo que não especifica. pero siendo Jesús la luz y que Él habla de sí mismo como la luz, podemos achacarle esa palabra al momento de la creación de su humanidad. Como Jesus se diz de si mesmo como sendo a luz, poderíamos dizer que, doutor? Podríamos decir que estaríamos achacándole esa primera creación. Poderíamos dizer que ele está atribuindo essa mesma criação. Aunque existe algo que nos lleva a dudar de esta realidad. Ainda que exista algo que nos faz duvidar desta realidade. Porque antes de que Dios dijera fiat lux, Porque antes de que Deus disse, faça-se a luz, fiat lux, nos dice el Génesis que existía la materia. nos disse o Gênesis que existia a matéria, Que todo era un caos. que tudo era um caos. O sea, que hay algo anterior al fiat lux. Ou seja, que existe algo anterior ao faça-se a luz, ao fiat lux. Y ese algo tuvo que haber sido creado. E esse algo teve que ter sido criado. Eso es lo que hace como dudar que el fiat lux sea la humanidad de Jesús. Isso é algo que nos faz duvidar de que o faça-se a luz, fiat lux, seja a humanidade de Jesus. Si tomamos esto en cuenta, Se tomamos isso em conta, deberíamos pensar que la humanidad de Jesús fue creada, pero dentro del núcleo de la Trinidad, en el pensamiento de Dios. deveríamos pensar que a humanidade de Jesus foi criada, mas no núcleo da Trindade, no pensamento de Deus. É isso, doutor? No pensamento de Deus? Así, Sim. ahí es donde es creada. ¿Sí? Aí é onde é criada. No en forma material, sino ya la idea de esa humanidad. Não em forma material, mas já a ideia dessa humanidade. Entonces, si esto fuera así, então, se isso fosse assim, ese fiat lux, esse fiat lux, faça-se a luz, podría ser la creación del mundo angélico. Poderia ser a criação do mundo angélico. Ahora, sea uno o sea otro, agora, se é um ou se é outro, no tiene, ou seja um ou seja outro, aliás, no tiene mayor importancia porque estamos basándonos en lo que San Pablo nos dice y en lo que Jesús nos dice en Libro del Cielo. Não tem a menor importância, porque estamos nos baseando do que São Paulo nos disse e Jesus nos disse no Livro do Céu. Ok. Kalina, Sim. A Laide está dizendo que chegou atrasada, mas que, pelo que ela entendeu, é que a humanidade de Jesus foi criada e não gerada. Portanto, porque senão poderia sofrer e nem morrer, é isso? Doutor, uma pessoa está perguntando, quem, Eliane? A Laide. A Laide, eu creio que ela não entendeu lo todo. Ela está perguntando como se ela entendeu que a humanidade de Jesus, a humanidade de Jesus foi criada e não generada, porque senão não poderia sofrer nem morir
e está isso? perguntando se é isso mesmo. No, yo creo que está diciendo, está asegurando. Ele está dizendo que não é uma pergunta, que ela está afirmando, assegurando. Está diciendo lo que dijimos. Ela Sí, espérame, Kalina. O sea, lo Desculpe. que está diciendo, según Eliane, es que si la humanidad de Jesús no fuera creada, no podría haber sufrido. Sim, ele está dizendo, segundo a Eliane, que a humanidade de Jesus não foi criada. Não foi criada e não gerada, e não gerado. Que ela foi criada e não gerada, porque não, senão que ela está dizendo a o humanidade de contrário. Jesus foi criada e não gerada. A humanidade de Jesus foi criada. É isso que o doutor Tomassini falou. Foi isso. Es lo que hemos dicho. ¿Está bien? Tá. Ótimo. Então, podemos continuar a leitura? Luciana levantou a mão. É porque me ocorreu aqui uma coisa que o Dr. Tomassini falou sobre o Espírito Santo, sobre o amor, quando ele procede do movimento do ato, né, de o pai dar-se ao filho, o filho corresponde ao amor e desse movimento procede o Espírito Santo, que é o amor. Entendeu, e aí, doutor? Luciana tem que ir devagar. Le estoy entendiendo, Kalina, espérame. E aí o doutor Tomassini falou, então já está tudo completo. Mas e o amor? O amor tem necessidade de amar. E aí a humanidade, Jesus decide encarnar-se para saciar o Espírito Santo? Doutor, a pergunta dele, entendeu? Doutor habla português agora, graças a Deus. El amor, o sea, vamos a entenderlo así. No son tres, son tres movimientos diferentes, pero hechos en el mismo ser, en el mismo Dios, en el único Dios verdadero. Hecho a través de tres personas, pero que son Dios verdadero. Entonces, no es que ahora sea el Espíritu Santo el que tiene que dar, es Dios completo. O sea, son los dos movimientos del Padre y del Hijo lo que completa el amor. Y ese completo de amor se representa, o no se representa, sino forma la tercera persona de la Trinidad. Entendeu, Luciano? Sim, entendi. ¿Seguro? Bueno, entonces, el deseo de amar es el deseo del Padre. Então, o desejo de amar é o desejo do Pai. Que se va a hacer realidad a través de la encarnación del Verbo. Que se vai fazer realidade através da encarnação do Verbo. Y que se va a transmitir a través del Espíritu Santo, que es el amor completo. E que se vai transmitir através do Espírito Santo, que é o amor completo. Cuando hablan de que el amor es darse, ahora esa humanidad creada va a poder recibir a todo Dios, sí, pero lo recibe gracias al Verbo eterno. Quando fala que o amor é dar-se, essa humanidade de Jesus vai poder receber esse amor, sim, mas através do Verbo eterno. ¿Sí? Y ahora, esa humanidad unida a la voluntad humana de Jesús con la voluntad divina del Verbo, formando un solo ser,
puede corresponder de la misma manera, dándole Dios a Dios. Agora, essa humanidade de Jesus unida à vontade, doutor, despacio um pouquinho, não uma ideia toda que... Las voluntades, Karina, o sea, la voluntad humana de Jesús se vacía de todo lo suyo y se une a la divina voluntad. A vontade de Jesus se esvazia de tudo e se une à divina vontade. Y unida ahora ya tiene toda la capacidad de la divina voluntad para corresponder. E agora já tem toda a capacidade da divina vontade de corresponder. O sea, es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Ou seja, é o mesmo que Deus quer fazer conosco. Quiere que nuestra voluntad humana se vacíe de lo suyo Quer que a nossa vontade humana se esvazie do que é seu y se una a la divina voluntad. e se una à divina vontade. Y entonces el acto de la voluntad humana, E então o ato da vontade humana, vaciada de los atributos de humanos, esvaziada dos atributos da vontade humana, la voluntad divina pone todos sus atributos en ese acto a vontade divina coloca todos os atributos nesse ato. y ahora es un acto divino que se le Y entrega al Padre en correspondencia. E agora é um ato divino que se lhe entrega ao Pai em correspondência. ¿Sí? Pero no procede del Espíritu Santo. Mas não procede do Espírito Santo. Entendi. É a correspondência em ações, né, movimentos, através da matéria, né, eu entendi isso, que o pai quer amar, mas para ele amar tem que ter algo fora dele, aí o filho resolve isso na humanidade dele, se esvaziando todo e dando-se totalmente ao pai em todos os atos que ele faz. Entende, Caminhar, doutor? correr, andar, falar, enfim, todos os atos. Tudo Que é devolvido ao pai. é que tem que ser devagar, porque é um pouco devagar, porque muita coisa. Entende, doutor, que ela está falando? Algo. O sea que Jesús corresponde en todos sus actos. O sea, cuando habla, cuando camina, cualquier acto que haga, está correspondiéndole al Padre en amor. ¿Sí? Sim. Bueno, así E es. ela também falou que foi para isso que Jesus quiso venir ao mundo como que em a diestra de Deus, como forma humana, para lo corresponder a esse amor fuera de la Trinidad. Exacto. Es que en Jesús, en la humanidad de Jesús, es donde Dios puede llevar a cabo su único acto, que es amar. Sim, que na humanidade de Jesus é onde Deus pode levar a cabo esse único ato, que é amar. El amor lo único que hace es amar. O amor, a única coisa que faz é amar. Y entonces vamos a ir un poco más adelante. E então vamos ir um pouco mais adiante. Dios, o sea, vamos a recurrir a San Pablo. Deus, ou seja, vamos recorrer a São Paulo. San Pablo nos dice que toda la creación São Paulo nos diz que toda a criação fue creada por Jesús. foi criada por Jesus. Él dice, todo fue creado por Él, para Él y en Él.
Ele nos diz que tudo foi criado para Ele, por Él, e nele. por Él, para Él y en Él. Por Ele, para Ele e nele. Entonces, toda la creación la hace el Verbo eterno, pero a través de su humanidad. Portanto, toda a criação, quem faz é o Verbo eterno A em través, sua humanidade, através da sua humanidade. de su humanidad. Así que ya tenemos el panorama completo. Assim que já temos o panorama completo. El Padre se da al Hijo, el Hijo corresponde y ahí está formado el amor. O Pai se dá ao Filho, o Filho corresponde e aí se dá o amor. No, ahí no se da, se forma, Aí se forma o amor, que es el Espíritu Santo. que é o Espírito Santo. Ahora, ese Espíritu Santo tiene que dar el acto, tiene que hacer el acto de amar. Agora, o Espírito Santo tem que fazer o ato de amar. Y lo va a hacer hacia una criatura E vai fazer até uma criatura, pero una criatura que esté fuera de la Trinidad. mas uma criatura que esteja fora da Santíssima Trindade. Y esa criatura es Jesús, que fue creado por el Verbo eterno. E essa criatura é Jesus, que foi criado pelo Verbo eterno. Lo que Jesús recibe del Espíritu Santo es el amor de Dios completo. O que Jesus recebe do Espírito Santo é o amor de Deus completo. Y ahora, recibiendo ese amor, gracias al Verbo eterno que mora en él, E agora, recebendo esse amor, graças ao Verbo eterno que há nele, que mora en él, que Ahora mora ele- nele, él puede corresponder agora ele pode corresponder con el mismo amor, com o mesmo amor, o sea, con amor divino. ou seja, com amor divino. Y por eso Jesús en el libro de cielo E por isso Jesus, no livro do céu, dice que vivir en la divina voluntad diz que viver na divina vontade es darle Dios a Dios. é dar Deus a Deus. ¿Sí, Luciana? Sim, entendi. Obrigada. É um paraíso interior e exterior. Ela habla, doutor, que graças, e que ela habla que é como um paraíso interior e exterior. Ujú. En el libro 21, la lectura 25, No dice, livro hija 21, mía, no livro 21, na leitura 25, ele diz: filha minha, voluntad divina significa vontade divina significa dar Dios a Dios, dar Deus a Deus. desahogo divino, É desarrogo, é como que um alívio divino, un darse. El desahogo es sacar de sí algo que está en el interior. é dar-se, tirar de si algo que está em seu interior. Y transformación de naturaleza humana en divina. E transformação de natureza humana em divina. Comunicación de virtud creadora. Comunicação de virtude criadora. ¿Sí? Elevarse al eterno. Elevar-se ao eterno. Eso es divina voluntad. Isso é divina vontade. Karina, desarrogo pode ser também um derramamento. Desafogar também, é como aliviar, Isso. desafogar. Desapego.
En la lectura 2052, Desapego. É Márcia que está falando? Galena, Sim, doutor. en la lectura 2052, Na leitura 20:52, dice, quien vive en mi voluntad divina respira al todo. que ele diz: quem vive na vontade divina respira ao todo. Y como el respiro se toma y se da, E como a respiração se toma e se dá, y sin interponer tiempo en medio se recibe para darlo de nuevo, e sem interpor tempo no meio, se recebe para dar de novo, así quien respira el todo que es Dios, assim quem respira o todo que é Deus, al emitir su respiro, da el todo que ha respirado. ao emitir a sua respiração, dá todo o que há respirado. Así que todo toma y todo da. Assim que tudo toma e tudo dá. Da el todo a Dios, Dar tudo a Deus, dando Dios a Dios. dando Deus a Deus. ¿No? Son varias veces que Jesús nos habla de esto, ¿sí? São várias vezes onde Jesus nos fala disso. En otra lectura, o sea, deja ver cuál es, la 24:9, dice Noutra leitura, a 24:9, dice, aquel pequeño te amo tiene un prodigioso secreto. disse: aquele pequeno te amo tem prodigioso segredo, Que puede decir, doy Dios a Dios. que pode dizer: eu dou Deus a Deus. Ese es el amor divino. Esse é o amor divino. Y esto es también lo que quiere hacer con nosotros. E isso é também o que ele quer fazer conosco. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Bom, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro. Ahora, si hay alguna duda o algún comentario, pues lo podemos platicar. Agora, se tem alguma dúvida ou se tem algum comentário que podemos conversar. Alguém aí? Bueno, pues no. Entonces, seguimos, Eliane. Sim. Agora, o capítulo 62, 20 de setembro de 1913. O único propósito de Deus em tudo o que nos acontece é realizar em nós a sua vontade. Eu estava refletindo sobre o estado atual, como sofro pouco ou nada. E Jesus imediatamente disse: minha filha, tudo o que acontece ao redor e dentro da alma, amarguras, prazeres, contradições, mortes, privações, contentamentos e outros, não é nada mais do que o meu trabalho contínuo de fazer cumprir e desenvolver na alma a minha vontade. Quando isso é alcançado, tudo está feito. E por isso, tudo traz paz. Até mesmo o próprio sofrimento parece querer manter-se distante dessa alma, percebendo que o querer divino é mais do que ele, e que nada ocupa o lugar do tudo e supera tudo. O lugar de tudo e supera o tudo. Parece que todas as coisas lhe prestam reverência, e eu mesmo, quando a alma chega a esse ponto de usar tudo para me permitir
completar o trabalho do meu querer, uma vez feito isso, preparo-a para o céu. Fiat. Esta lectura es clave para entender toda nuestra vida. Essa leitura é chave para entender toda a nossa vida. Siempre, Helene, teu microfone. Eu vi. siempre nos estamos preguntando, ¿cómo hago para vivir esta situación en la divina voluntad? Sempre estamos nos perguntando como faço para viver essa situação na divina vontade. Cuando tengo una pena, cuando tengo una incapacidad, un abandono, una traición, Quando eu tenho uma pena, uma incapacidade, um abandono, uma traição, ¿sí? Cuando tengo un problema en la familia, o sea, del tipo que sea, quando tem um problema na família, seja do tipo que for, esta lectura nos da la respuesta, essa leitura nos dá a resposta. porque dice, todo lo que sucede en torno y dentro del alma Porque nos diz tudo o que acontece em torno e dentro da alma, o sea, en torno es alrededor, ou seja, em torno é ao redor, o sea, en la parte exterior, ou seja, na parte exterior. y lo que sucede en la parte interior, E o que acontece na parte interior, dice amarguras, placeres, contrastes, muertes, privaciones, contentos y demás. A ver otra ou vez, seja, amarguras, despacio, doutor. amarguras, Amarguras, contentamentos, placeres, contrastes, prazeres, contrastes, muertes, contradições, privaciones, mortes, contentos. privações, alegrias, contentamentos. Ujú. Todo eso es trabajo de Jesús para que cumplamos y desarrollemos en esos actos, Tudo isso é trabalho de Jesus para que a gente cumpra e desenvolva nesses atos, en esas situaciones, nessas situações, podamos desarrollar su voluntad, podemos desenvolver a sua vontade, la vida de su voluntad. a vida da sua vontade. Y dice, cuando obtengo esto, todo está hecho. E diz, quando tenho isso, tudo está feito. Por lo tanto, o sea, todo lo que hay, todo lo que le suceda a esa persona, todo eso es para vivir en la divina voluntad, es ayuda para vivir. Portanto, tudo o que há, tudo que existe nessa pessoa é para que Es una ayuda para vivir en la divina voluntad. é uma ajuda para viver na divina vontade. Cuando que nosotros lo pensamos al revés. Quando nós pensamos ao contrário, Pensamos que son situaciones que nos alejan. nós pensamos que são situações que nos afastam. Cuando nos encontramos con una esposa problema, Quando nos encontramos com uma esposa que é um problema, con un esposo incómodo, com um esposo que é incômodo, con hijos o nietos incómodos, com filhos ou netos incômodos, con situaciones económicas difíciles, com as situações econômicas difíceis, sociales difíciles también. situações sociais difíceis também. Todo esto es trabajo que debemos realizar para vivirlo en la divina voluntad. Tudo isso é um trabalho que devemos realizar para viver na divina vontade.
La divina voluntad no es remedio para estas situaciones. A divina vontade não é remédio para essas situações, Es el modo de vivirlas. é um modo de vivê-las. Y optando por este modo, E é optando por esse modo, todo nos dará paz. tudo nos dará paz. ¿Sí? Así que es aparentemente, o sea, es una forma de vivir la divina voluntad. Jesús quiere que vivamos en su voluntad cualquier situación que exista. Assim, aparentemente, Jesus quer que vivamos na divina vontade qualquer situação que existe. Ujú. A ver, Luciana levantó la mano. Foi sem querer, doutor. Tá tudo Ah. bem, obrigada. Ah, pues ahora se aguanta, ahora pregunta. Ah, agora pergunta, Eliane. Não tenho, Ô, Luciana. não Bueno. tenho nenhuma pergunta. Yo voy a hacer una. Bruna também. Kalina. Sim. Mas quando as situações, muitas vezes, difíceis que vivemos, são situações que não dependem de nós, de uma mudança. E aquilo Entende, doutor? vida. Que Sem dar... quando las situações não dependem de nós outros. Ujú. Por eso es lo mismo. Vamos a poner una situación que no depende de nosotros, una guerra. Sí. La guerra no depende de mí, pero Jesús lo que quiere es que lo vivamos. Toda esa situación que no nos saque de la divina voluntad. Vamos por uma situação como que uma guerra que não depende de nós, mas Jesus quer que essa situação não nos tire da divina vontade. Sino que lo vivamos siempre unidos a su voluntad. Mas senão ele quer que nós vivamos sempre unidos à divina vontade. Voy a poner otro ejemplo que es muy común. Vou colocar outro exemplo que é muito comum. En un matrimonio que hay problemas serios, fuertes. Em um casamento onde há problemas sérios muito fortes. De violência, de abuso, en fin, que hay problemas que orillan al divorcio. Violências como que há violência, que há abusos, enfim, que pode dar origem a um divórcio. A una separación. Ou a uma separação. Jesús lo que quiere es que lo vivamos todo en la divina voluntad. Jesus o que quer é que vivamos tudo na divina vontade. Uniéndonos a los sufrimientos que le dimos a Jesús. Unindo aos sofrimentos que nós damos a Jesus. Porque nosotros somos el matrimonio difícil que Jesús ha hecho con nosotros. Porque nós somos o casamento difícil que Jesus contraiu conosco. Le hemos hecho la vida insoportable. Nós fazemos a vida para Jesus se tornar insuportável. Y sin embargo, no nos deja. E, entretanto, ele não nos deixa. El mismo ejemplo, este ejemplo, debemos tomarlo para nosotros. Esse mesmo exemplo nós devemos tomar para nós. ¿Sí? O sea, cualquier situación son ayudas para vivir en la divina voluntad. Ou seja, qualquer situação são ajudas para viver na divina vontade. Jesús nos dice que para vivir en su voluntad hay 3 ayudas.
Jesus nos diz que para viver na sua vontade tem 3 ajudas. Y una de esas 3 ayudas son todas las situaciones de la vida. E uma dessas 3 ajudas são todas as situações da vida. Este comentario que acaba de salir creo que es importante. Sim, Silânia está falando que está vivendo uma coisa assim em seu matrimônio. Ujú. ¿Y qué dijo más? Ah, El sacerdote e 2 sacerdotes falaram para ela que lhe deje seu marido, que Ajá. Esto es importante aclararlo. isso é importante para esclarecer. Cuando hay peligro, Quando há perigo, o sea, puede ser físico o perigo pode ser físico, espiritual, moral, ou espiritual, ou moral, ya sea para la persona o para los hijos, seja para a pessoa ou para os filhos, es conveniente separarse, é conveniente separar-se, pero no divorciarse. mas não divorciar-se. El divorcio no está justificado por ningún motivo. O divórcio não está justificado por nenhum motivo. La separación de casa, bueno, puede haber separación de cama, separación de habitación o separación de casa. Pode haver uma separação de quartos, ou de cama, ou de casa, Pero no divorcio. mas não um divórcio. Así que si lo que los sacerdotes le han aconsejado es la separación, o sea, el ausentarse, bueno, no está mal. Assim, se os sacerdotes lhe aconselharam a uma separação de casa, não está ruim, Siempre y cuando exista peligro, sempre que exista perigo, no que haya desavenencias, não que haja desavenças, ¿sí? No que haya pleitos, nada más. não que haja pleitos, dificuldades e nada mais. No que haya infidelidades, Não por causa que haja infidelidades, sino solamente en caso real de peligro, senão somente em casos reais de perigo, o sea, de lesiones o muerte física o espiritual. ou seja, de lesões, de morte física ou espiritual, Tanto en la persona como en los hijos. tanto na pessoa quanto nos filhos. Galina, hay una lectura en María Valtorta donde Jesús le habla a una romana sobre algo parecido. Sim, tem uma leitura em Maria Valtorta que Jesus fala algo parecido de uma romana. Te lo puedo mandar y lo traduces para que se los pases al grupo. Sim. Se lo mando a Sí. Eliane, Sim, está bem. ¿sí? Se lo mando a Eliane, lo traducen y se lo pasan a todos Está porque bem. le da lineamientos de cómo comportarse en un matrimonio mal avenido. Sim, porque essa leitura vai lhe dar uma direção de o que fazer quando existe um casamento assim. Ujú. A Laide está falando, doutor, que eu tive um divórcio, pero que não foi não foi ela que buscou, mas seu esposo. Bueno, eso es parte de lo que dice en este escrito. Sim, isso é uma parte do que diz nesse escrito, que quem estiver aqui participando do grupo, o doutor vai enviar
e a Liane vai traduzir para colocar no grupo, que dá uma direção nesse sentido. O sea, cuando el esposo se va o la esposa se va, Ou seja, quando o esposo se vai, ou é a esposa que vai, ¿sí? El cónyuge que queda no tiene culpa, o cônjuge que fica não tem culpa, pero debe seguir asumiendo su papel, mas deve seguir assumindo seu papel, papel de madre o de padre, o papel de mãe ou de pai, y sustituyendo el papel del que se fue, e substituindo o papel daquele que se foi. pero debe continuar y debe permanecer siempre fiel a ese matrimonio Mas deve continuar e seguir sempre fiel a este casamento, para ser ejemplo de los hijos y de las personas a su alrededor. para ser um exemplo para os filhos e as pessoas ao seu redor. Entonces, ahorita les mando eso. Sim. Vai te mandar agora, Liane. Eu queria fazer uma pergunta. Sí, Muitas vezes, o divórcio, aqui está, o divórcio se cumpre para que a família, a madre e os filhos recebam o auxílio financeiro obrigatório que o padre lhe deve. Se não é ajuizado, é difícil não haver esta contribuição financeira para a criação de seus filhos. São infinitos casos. son infinitos casos. Bueno, si es necesario el apoyo económico y no hay otra forma más que obtener un papel que diga divorcio, pues ni modo que se divorcie, pero eso es en papel. Sim. O doutor Tomassini fala que nessas situações onde é necessário para que tenha uma situação financeira para os filhos, que então tenha esse papel. Mas que, doutor? Pero en la realidad no hay separación, no hay divorcio. Mas na realidade não há separação, não há divórcio. Para Deus, né? El punto culminante de esto es: no se puede unir a otra persona. O ponto culminante disso é que não se pode se unir a outra pessoa, nesse sentido, que não há divórcio. Uhum. Me caso, doutor, eu tenho nulidade de meu matrimônio e também o divórcio, pero que eu nunca tive outra pessoa. Desde os 41 anos, e então eu vivo na castidade e na missa diária e nunca tive outra pessoa. Sempre vivi a castidade e eu tenho a nulidade de meu matrimônio. Meu esposo pode casar na igreja com outra pessoa, pero que eu vivo o celibato, a consagração em el celibato. Por eso vamos a dejarlo así porque es problema. Pero una nulidad de matrimonio, no hubo sacramento. Sim. El problema es que el sacramento no lo imparte la iglesia. Não lo imparte? Como assim? Márcia, que palavra? Como, doutor? El sacramento no es dado por la iglesia. Não faz parte da igreja. Não é dado pela igreja, mas é por Deus, é isso? No, es la voluntad de los cónyuges que deciden hacer vida juntos. Sim. Y ese es el sacramento. Que não é a igreja, mas é a vontade dos dois cônjuges de viver junto.
Entonces, ese sacramento es corroborado nada más por el sacerdote que es testigo. Esse sacramento tem a colaboração do sacerdote, que não é nada mais do que testemunha. Ahora, para que ese sacramento no fuera válido, Agora, para que esse sacramento não tenha sido válido, se necesitaría que alguno de los dos hubiera ido obligado con una pistola atrás. era necessário que um dos dois tenha ido com uma pistola, uma espingarda atrás. Me caso, doutor, que eu fui forçada. Então, por isso... Llevabas una Sí, pistola. yo tenía 16 años, entonces mi suegra, que era muy católica, é uma situação assim, se chama em português falha no consentimento, uma falha em el consentimento de los dos. E em nosso caso, em los dos. Márcia, como é falha? Uma falha. Eu queria dizer que uma falha no consentimento, foi esse meu caso. Así lo falha usamos. mesmo. Falha? Como se habla em espanhol, doutor? ¿Mandé? Uma deficiência no consentimento. ¿Tú estabas de acuerdo? Não. E eu falei que não queria. Eu falei para minha suegra, não quero casar em el católico, que eu, com 16 anos, eu não queria nada com igreja católica. Eu era budista, herege, budista, hinduísta e tudo mais. E não... Isso, doutor, um herege Bueno, de 16 anos. ya vamos a dejarlo ahí. Sí. Es un tema complejo el que abordamos, ¿no? De la Trinidad y de la humanidad de Jesús. O sea, pero bueno, hay que pensarlo. Y sobre todo en el libro del cielo vamos a encontrar muchísimos datos para asegurar que es así. É um tema complexo isso da humanidade de Jesus, e temos que pensá-lo, mas no livro do céu tem muitos dados de que isso é assim. Ujú. Bueno. ¿Se terminó la lectura? No, ¿verdad? No, hay más una, si quieres. Mas Silânia também colocou uma observação no texto. Em Silânia. A ver. Oi, Liana. Oi. Que você escreveu alguma coisa aqui, não? Aqui. Sim, escrevi sim. Ah, sim, só aquela. Sim, já foi então esclarecido. Já. Só queria saber. Então, a leitura capítulo 63. E vamos aqui, só um minutinho. 21 de setembro de 1913. Todas as coisas que fazemos com Jesus e em sua divina vontade tornam-se semelhantes às dele, possuindo as mesmas qualidades, a mesma vida e potência criadora. Nesta manhã, meu sempre amável Jesus mostrou-se com uma doçura e afabilidade indescritíveis, como se quisesse me revelar algo muito precioso para ele e de grande surpresa para mim. Então, abraçando-me e me apertando junto ao seu coração, ele me disse: minha dileta filha, tudo que a alma faz em minha vontade e junto comigo, seja orações, ações, passos, entre outros,
adquire minhas próprias qualidades, a mesma vida e o mesmo valor. Vê, tudo o que fiz na terra, orações, sofrimentos, obras, está em ato e permanecerá eternamente em benefício daqueles que o desejam. Minha obra difere da obra das criaturas. Contendo em mim a potência criadora, eu falo e crio, assim como um dia falei e criei o sol. E este sol, sempre pleno de luz e calor, sempre pleno de luz e calor, que continua a irradiar luz e calor. É como se estivesse em ato contínuo de receber de mim a criação, sem jamais diminuir. Foi tal a minha obra na terra, portanto, em mim, a potência criadora, da mesma forma que o sol está em ato contínuo de emitir luz, assim as orações que fiz, os passos que dei, as obras e o sangue que verti estão em ato contínuo de rezar, de atuar, de caminhar, etc. Desta forma, minhas orações continuam. Meus passos estão sempre em ato de correr em busca das almas, e assim por diante. Caso contrário, qual grande diferença deveria entre a minha obra y a dos meus sonhos? Santos. Bueno, yo creo que esto vale la pena también tenerlo en cuenta. Bom, eu creio que isso vale a pena também ter em conta. Que todo lo que hagamos en la divina voluntad estará eternamente para bien de quien lo quiera. Que tudo que façamos na divina vontade estará eternamente para o bem de quem o queira. Tanto de los anteriores, o sea, desde Adán hasta el último ser que haya sobre la tierra. Tanto para os anteriores, desde Adão até o último ser que haja sobre a terra. O sea, y estarán con las mismas cualidades, con la misma vida, con el mismo valor de las obras de Jesús. E, portanto, estarão com a mesma qualidade, com o mesmo valor das obras de Jesus. Por lo tanto, con los mismos efectos. Portanto, com os mesmos efeitos. Y esta es la razón por la que Jesús dice que el alma que vive en la divina voluntad es Esta é a razão pela qual Jesus diz que a alma que vive na divina vontade es corredentora. É corredentora. Seguimos. Sim. Agora ouve, minha filha, algo muito belo e ainda não compreendido pelas criaturas. Tudo que a alma faz junto comigo e em minha vontade, da mesma forma que são as minhas coisas, assim também se tornam as suas. E, devido à conexão com minha vontade e ao trabalho junto comigo, ela participa da minha própria potência criadora. O sea, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo? Ou seja, vocês se dão conta do que é que está dizendo? Esa potencia creadora no se refiere nada más a la creación de todo el universo. Essa potência criadora se refere nada mais... No se refiere. Essa potência criadora não se refere nada mais à criação do universo. Sino a las creaciones interiores en las almas. Senão a criação interior nas almas. Porque la persona que vive en la divina voluntad, sus actos darán luz y conocimiento a los demás.
Porque a pessoa que vive na divina vontade, os seus atos darão luz e conhecimento conocimiento a las demás. às demais pessoas. Y esa luz y ese conocimiento, si la persona los acepta, serán creaciones nuevas. E essa luz e esse conhecimento, se a pessoa o aceita, serão Nuevas creaciones. novas criações. Así que tendremos su misma potencia creadora. Assim que nós teremos a sua mesma potência criadora. ¿Lo Sí. terminamos, Eliane? Sim. Fiquei estática e com uma alegria que não conseguia conter, e disse: é possível, ó Jesus, tudo isso? E ele respondeu: quem não compreende isso pode dizer que não me conhece. E então ele desapareceu. Mas eu não consigo explicar bem nem esclarecer melhor. Quem poderia dizer isso, o que ele me fez compreender? Assim falando, parece que eu estaria dizendo desatinos. Enfim, Disparates. disparates. Parece. E assim terminamos as leituras de hoje. Interesantes, ¿no? Sim, sempre. ¿Algo que agregar? Alguém quer adicionar alguma coisa? Deixa eu ver aqui se alguém... Se eu... Não. Bueno, Gente, olha só. A Rosinha está comigo aqui no celular porque ela está sem internet, não consegue estar aí junto com vocês, mas ela está aqui, ó, no meu celular. Então ela quer fazer pergunta. Abraço. Sim. Faz a pergunta. Traduz para o doutor, Márcia. Pergunta aí, Rosinha. Doutor Tomassini, como que a gente sabe, tem certeza que a gente está já com esse dom maravilhoso da divina vontade, vivendo na divina vontade? Como posso saber? ¿cómo puedes saber? Que está vivendo em la divina vontade. Uy. Lo primero, la paz interior. Paz Sí. interior. Segundo, Sí. la inmutabilidad. Imutabilidade. Alguém mais Terceiro. que ouvir? ¿Mandé? Primeiro a paz interior, segundo a imutabilidade. Que é isso? Que é É isso, imutabilidade, doutor? El no cambiar. Não Sim. mudar. No cambiar pensamientos, no cambiar... o sea, ya no hay nada que nos haga dudar. Não Nada mudar nada- pensamentos. Não há nada que nos faça mudar. ni nada que me haga cambiar de actividad. E nada que nos faça mudar de atividade. Nada de que mañana me vuelvo franciscano. Nada que amanhã eu me torno um franciscano. O sea, Vai. tercero, o Tercero. sea, sentir, estar percibiendo que nuestros actos son actos que se esparcen en toda la humanidad. E terceiro, estar sentindo que os nossos atos eles se espalham por toda a humanidade. Tá, o que, Márcia? Se espalham. Está espalhando. Os atos por toda a Outro- humanidade. Márcia. Estão se Outro espalhando por toda a humanidade. Por que, meu amor? Eu não estou entendendo. Os atos, nossos atos, estão se espalhando por toda a humanidade. Doutor, como que esses atos se espaçam por toda a humanidade? Que ele está perguntando. Cuando tú caminas,
cuando tú hablas, cuando tú piensas, ¿sí? Estás en la plena seguridad que estás unida a los pasos, a las palabras, a los pensamientos de Jesús, y esos se esparcen por toda la humanidad. Esa es la forma como reparas. Entendeu, Márcia? Não entendi, não, Ou Márcia. entendeu? ¿Sí se entendió? Não, esse terceiro não entendi, não. Está... Como é, Márcia? Vai, repite, por favor. Órale, Kalina. Olha, ele fala que é quando você tem a segurança de que quando você caminha, quando você fala, quando qualquer ação sua, ele está na divina vontade em Jesus, e aí é um ato que se espalha, é um ato pequeno, mas ele se espalha para toda a humanidade. É como Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela cozinhando para Jesus, esses pequenos atos, mas tudo isso se espalhava e refletia em toda a humanidade. O trabalho de São José na oficina. Não, São José não estava na Divina Vontade, Nossa Senhora. Então, os pequenos atos, mas que eles estão na Divina Vontade e eles refletem, se espalham por toda a humanidade, porque está na divina vontade. Sim. Então, basta isso e não pecar, não sair desse caminho, não é isso? Não pode pecar, não é isso, Márcia? Então, doutor, é suficiente isso e não pecar? Bueno, hay muchos datos. Mira, el no pecar forzosamente es por estar viviendo en la divina voluntad. Há muitos dados. O não pecar é forçosamente porque está vivendo na divina vontade. El encontrar cualidades de Dios, el amor de Dios en todo lo creado. E encontrar qualidades e o amor de Deus em toda a criação. Sim. Então, eu acho que eu já estou começando. Eu acho que eu estou começando esse... Ela habla que está empezando en este don. Ah, perfecto. Muy bien. Le podemos hacer una seña. Alegria. Doutor Tomasino, eu sinto muita paz, muita alegria. Eu tenho vontade de amar, de ser boa para todo mundo. É uma efusão dentro de mim. Isso eu tenho. Agora, não sei se... ¿Se entende, doutor? Algo. Que ela tem como que uma efusão, uma paz, um amor por todas as pessoas e uma alegria. Sí, va bien, va muy bien. Silêncio. Ela entendeu, Márcia? Entendeu, sim. Como foi, Márcia, que aquilo falou aí, Márcia? Que ela está bem, que seu caminho está bem. Se você tem tudo isso e essa alegria, essa paz, e está bem seu caminho. E ele fez assim para você, ó. Legal. Assim, está bem. Doutor, em Brasil acontecem coisas muito inusitadas. Os brasileiros são muito diferentes, doutor. Muito criativos, muito criativos. Muy bien. Qué bueno, esa creatividad, ponerla en la divina voluntad, ¿no? Amanhã eu vou estar no retiro, doutor, de casais, e a divina vontade vai ser o principal assunto do dia da oração da manhã, vai ser a divina vontade. Sí, não entendi. Doutor, ela vai estar em um retiro amanhã de parejas
é que o principal assunto é a divina vontade. Ah, qué bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, Aonde esse retiro, Silânia? É na minha paróquia Santo Agostinho, e eu estou coordenando a intercessão. E aí, Que coisa boa. de manhã, eles pedem sempre para mim fazer a oração. E eu já começo na divina vontade, levando todos eles a sentir a presença da divina vontade. E todas as vezes que eu faço essa oração no retiro, todos depois vêm me procurar e perguntar tocados demais. E a divina vontade, Silânia, nós queremos viver isso. Olha, Silânia, que bom. Doutor, entende que ela falou? Que ela está na intercessão de la paróquia e todas as vezes ela faz a oração em la divina vontade e as pessoas quedam muito tocadas por isso, e falam para ela, que é isso, que oração é essa, que é muito linda, e bueno, que é siga isso que ela adelante, falou. ¿sí? Y que empiece a hablarles cada vez más, no nada más la oración. Sim, segue adiante e fale cada vez mais. ¿Sí me entiendes, Silania? Ele está perguntando se você entendeu o que ele falou. Entendi. Entendi sim, Silania doutor. y yo estamos igual. Nos quedamos con cara de cuatro los dos. O que ele falou, Karina? O que ele disse? Traduz, Márcia, que ele falou que vocês estão iguais, que ficam como que, doutor? De quatro, que? Cara de quatro. De cuatro? No. No, de cuatro. Que expressão é essa, Márcia? Márcia. De interrogação. Ah, sim. Olha o Márcia, o microfone. Duda. Duda. Bueno, muy bien. Fazer uma pergunta. Bueno, pues a dormir, jovencitas. Sí. Yo quería... Doutor, tiene sueño. Doctor, tiene sueño. Algo así. No, no tanto. Aquí apenas son las 9. Para ustedes sí ya son las 12, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Trasnochado. Nos vemos. Buenas noches, doctor. Gracias, doutor. Gracias. Muitas graças. Gracias, doctor. Boas noites. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Márcia. Oi. Márcia.